É isso aí, pessoal. Geraldo aqui da Maxi Traders. Hoje, dia 8/11, vou fazer o vídeo aí de fechamento aí da primeira semana do projeto aí, Projeto Trader. Esse vídeo vai ficar disponível lá na playlist, tá? Tá na playlist Projeto Trader. As operações, elas estão na playlist também, mas na playlist escrito Scalp Novembro, tá? Então lá vai ter todas as operações gravadas em shorts, né? Vídeos curtinhos da operação em si, entrada e saída, tá? E o resultado, claro, em conta real, como eu já tinha comentado. Esse é um projeto que eu estou fazendo, que eu comecei para mostrar para traders novatos, traders que estão chegando agora no mercado, ou até mesmo traders que já têm uma caminhada, mas não conseguem encontrar aí o foco do negócio, tá? Então eu resolvi colocar uma coisa bem simples. Lá na playlist a gente tem vídeos explicando o projeto, fazendo toda a comparação como uma empresa, como eu acho que isso aqui deve ser gerido, né? Como o day trade, na minha concepção, deve ser gerido. E aqui eu tenho o primeiro resultado operando um operacional de scalp qualquer, tá? Que eu criei rapidamente o mês passado. Claro que era alguma coisa que eu já estava olhando faz tempo e via que tinha uma possibilidade de ter conseguir fazer alguma coisa com esse operacional, né? Então a ideia é mostrar que você tendo disciplina como a de um empresário, né? Porque quando você monta uma empresa, quando você compra uma empresa, quando você investe numa empresa, você não vai jogar seu dinheiro no lixo, né? E independente de ser R$1, R$10, 100 mil, 1 milhão, não importa, dinheiro é dinheiro e você tem que tratar ele igual, tá? As pessoas não dão devido valor ao dinheiro, principalmente ao dinheiro seu conquistado, né? Suado ali que você colocou. Então, a ideia é mesmo começar com o mínimo. Se eu tivesse no Forex aqui, numa plataforma internacional aqui, eu estaria trabalhando com microlote e com a margem menor ainda, tá? Então aqui eu tenho margem definida, tudo certinho. E sem muito mais delongas, os vídeos anteriores estão explicando bem, né? Vamos ver como é que foi você operando disciplinadamente todos os dias, fazendo a mesma coisa. Se você tem possibilidades de tocar isso, né, como uma empresa, se você vai quebrar, se você não vai, as médias de lucros, essas coisas, né, e aprender a dar valor pro dinheiro, tá, pessoal? Eu acho que o pessoal ainda falta aí aquela noção de como essa matemática funciona, né, a matemática empresarial. Então vamos lá. Aqui eu tenho dois gráficos, tá? Eu tenho o gráfico do Profit e tenho uma planilha minha que eu estou terminando ela. Ela é uma planilha interessante que ela tem. Eu peguei um cálculo do Vantarp, tá? Para a gente poder ver a qualidade do nosso setup. Então essa parte de baixo aqui, ó, inteira. Deixa eu até engrossar aqui. Essa parte de baixo colorida aqui inteira, ó. Aqui é a tabela do Vantarp que ele tem disponível lá. Na verdade eu encontrei no Google os cálculos e aqui os cálculos estão errados, não estão atuando porque eu mudei a maneira de fazer a planilha, mas lá para semana no próximo fechamento já vai estar funcionando certinho. Então aqui é uma planilha para no mínimo 100 trades, tá? No mínimo 100 trades. E o projeto nosso aqui, eu tô querendo levar ele pelo menos 3 meses aí, que vai dar mais ou menos 60 operações, né? Mais ou menos isso, 60 operações. Então, deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouco aqui, pra gente poder fechar um pouquinho aqui, que eu quero mostrar. Fechar aqui, ó. Eu quero mostrar o map e o main que eu tô colocando aqui. Aqui não vai ficar bom, né? Tem que ser um pouquinho menor aqui. Vamos tentar diminuir alguma coisa aqui. Rapidinho a gente resolve aqui.
Então nessa planilha do Vantarp é uma planilha para 100 trades no mínimo, tá? O ideal aí para 500 trades para você poder avaliar o teu setup, né? Vou tirar mais um pouquinho aqui. Aí agora acho que vai dar. Aí, deu. Dá até para trazer agora mais para cá. Beleza. Então essa planilha é para 500 trades, né? Mas 100 trades ela já fica interessante. A partir dos seus resultados aqui de cima, né? A partir dos resultados aqui de cima, ela vai te dando um score, né? Aqui a gente vai ter o fator de lucro, o índice Sharpe e o SNQ aqui, ó. Deixa eu ver se está dando certinho a minha foto ficou deixa eu ajustar aqui, peraí. Aqui, fica aí. Você fica aí. Essa parte aqui do SNQ é o resultado do índice Sharpe, do fator de lucro, da porcentagem de erro e de acerto, risco-retorno e tudo mais, né? Então, aí ele vai te dar um SNQ, que é o score. Então, menor que um score menor que 1, isso aí, galera, depois de 100 trades, tá? Então, tem que ter uma resiliência, tem que ter uma disciplina para você conseguir fazer essa planilha funcionar, tá? Então, se você tiver um score menor que 1, você tem uma classificação aqui, ó, muito difícil ser lucrativo mesmo com bom gerenciamento, tá? E assim por diante. Maior que 1.1, tal, baixo, mas é possível ser lucrativo. O score 2, bom, continue assim. O score 3, excelente. Score 5, soberbo, poucos existem. Essas são as nomenclaturas do próprio Vantarp, tá? Maior que 7, santo graal, muito difícil ser alcançado, tá? Então, a semana que vem aqui já vai estar funcionando tudo certinho. Eu sempre usei essa planilha, né? Desde que faz uns 3, 4 anos, quando eu descobri esse cálculo do Vantarp. Beleza. Agora, o que a gente tem aqui? Vamos vir para o Profit, ver o que aconteceu aqui no Profit. Vamos aqui em resumo. Resumo não, vamos ficar aqui nessa tela mesmo, aqui que já está todas as informações, depois nós vamos para o resumo. Nós começamos aqui dia 1º, 1/11, certo? 1/11. E aí foi uma sexta-feira, certo? Aí 3 e 4, 1, 2 e 3, sábado e domingo, 4 foi segunda-feira agora. Então 4, 5, 6, 7, 8 de segunda a sexta consegui fazer todas as operações certinho. Quase eu não consigo fazer hoje, deu um problema lá na CM Capital e simplesmente eu estava sem margem, não conseguia alocar, estava dando que não tinha saldo e o saldo lá mostrando, né? E foi um problema. E estava chegando na operação, eu falei, putz, aí eu ia gravar no simulador para não perder, né, a estatística, mas na última hora eu consegui, a CM conseguiu, né, estabilizar lá o sistema e eu consegui alocar a margem, tá? E aí consegui fazer a operação que, diga-se de passagem, foi de stop. Mas tudo bem, vamos lá. Então tá aqui, ó, 1/11 até 8/11, nossa primeira semana completa com sucesso, tá? Feito exatamente com todas as regras, sem passar nada. Só esse MapMan aqui que está errado, realmente está errado. Eu ainda não conversei com a Anilógica para saber o porquê, se eles mudaram o cálculo, porque antes eu já cheguei a estudar muito o MapMan e era certinho. Eu não sei o que mudou, tá? Mas não é esse o MapMan. Então eu anotei o MapMan aqui na planilha, depois das operações feitas, né? Depois do dia terminado. Eu tenho um MapMan real, tá? Do jeito que eu calculo. Então vamos lá. Primeiro dia, gain de 150 pontos. Segundo dia, stop. Terceiro dia, gain. Quarto dia, stop. Quinto dia, gain. Sexto dia, stop. Então a gente teve aqui, ó, uma assertividade de 50%, tá? E a gente é lucrativo. Por que a gente é lucrativo? Porque eu estou ganhando 1,5 vezes mais do que eu estou perdendo, tá? E isso, o MapMan, ele vai nos dizer ao longo do tempo, depois eu vou colocar aqui, vou explicar aqui certinho, o MapMan vai falar se realmente essa é a melhor relação risco-retorno para esse setup, para essa região, ou se a gente consegue melhorar isso daí, entendeu? Por isso ele é tão importante. Bom, R$90 de lucro,
57 de prejuízo, 6 operações, está tudo certinho. Você pode ver que os stops foram de 95 pontos exatos, não teve pulagem de stop, foi tudo certinho, sabe? Tem vezes que corre, pode dar 100 pontos aí e tal. Como também pode dar 155 pontos de gain e tal. Mas aqui ó, foi perfeita a execução, tá? Então foi tudo saiu como os conformes. Agora vamos aqui para o resumo, que ele vai dar... aqui sobrou um resultado líquido total aí, tirando as taxas, tá? De R$30, as taxas da B3, tá? Não tirado o imposto de renda. Vamos lá. Saldo líquido total, né? Sobrou R$30. O lucro bruto foi 90, fator de lucro 1,58. Esse fator de lucro, como é que ele é medido? Você pode ver aqui na planilha, ó, que ele também está aqui, 1,58. Então o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar a maior operação, né, vencedora, R$30, dividido por R$19, tá? Então você vai pegar o maior ganho com a sua maior perda, né? Sua maior média, né? Pega a maior média de ganho, maior média de perda, divide um pelo outro. Você vai ter aí o fator de lucro, tá? Então beleza, ele tem tanto aqui no Profit quanto aqui na planilha. Você vê que os dois batem, né? 1,58 com 1,58 com 1,58, tá? Quando a porcentagem de acerto aumentar acima de 50%, o fator de lucro vai aumentar, porque ele vai fazer um cálculo diário entre os dias, mas a razão média vai continuar a mesma, se não tiver break-even e tal, tá? Por quê? Porque essa razão é entre os trades, tá? E essa razão é entre os dias, certo? Então essa tende a aumentar com o aumento da assertividade do sistema. Beleza, de resto aqui não dá para considerar muito, porque o patrimônio máximo aqui não tem como, não é nada disso, tá? Eu não sei como é que eles fazem esse cálculo aqui, mas aqui a gente vai ver em relação ao patrimônio, à margem, né? Então aqui dentro do Profit, eu acho que é isso, tá? Foram bons números, tá? Bons números, com 50% aí a gente tá bem lucrativo, e eu vou mostrar o porquê. Às vezes as pessoas podem achar que é pouco, mas não é. O completo aqui, a curva de patrimônio, né? Um gain, um stop, mais um gain, um stop, mais um gain, e terminamos a semana aí com o stop, tá bom? Agora vamos para a planilha. Aqui na planilha é o seguinte, eu tenho o nome do setup, eu tenho o mês, que eu escolho o mês aqui, então de acordo com o mês ela já me entrega, pronto, aqui, deixa eu até mostrar aqui, já me entrega eu não preciso ficar mudando nada. Se eu colocar aqui mês 12, ele já vai mudar todos os dias certinho e é só eu sair anotando, tá? Mas eu tenho que copiar isso para outro aqui, que nem aqui embaixo, ó, eu tenho a MaxiQuant, que é a planilha, né? Aqui embaixo aqui é a matriz, então eu pego daqui, copio e faço dezembro, tá? Novembro vai ficar certinho, outubro já tá certinho, a gente viu outubro no vídeo passado, né? Tá aqui, ó. Se a gente colocar aqui outubro, ó, que foi o mês de teste aqui para formação do setup, a gente teve aí uma assertividade bem mais alta, né, de quase 70%, um negócio assim, e teve um lucro líquido de 14%, tá? Real, tá? Que eu fiz isso aqui testando na real mesmo, os testes já foram na real. Beleza, voltando para novembro, o que nós temos aqui então? Lá em cima, o nome do setup, escolhemos o mês, o ano, né? Também escolhemos o ano, e a margem por contrato, tá? No caso aqui eu coloquei R$500, acho que dá para enxergar aí, né? R$500. Aqui a gente tem todas as datas, certo? Já vai estar vindo o mês. Aqui os dias da semana, só para ter um fechamento de células aqui.
Aqui o número de contratos que a gente está usando em relação à margem, tá? Aí a margem aqui o total bruto, aqui as taxas da B3, aí vem o líquido e aí vem o IR, tá? Esse IR calculado aqui é de 1%, porque a B3 já desconta de você, a B3 não, na Receita, ou o banco já manda lá para a Receita o desconto de 1% aí, que é o dedo duro, tá? Que você fez a operação e teve lucro. Então isso já vai vir descontado. Mas esse desconto do IR é pós as taxas, tá? Então, depois de ter cobrado as taxas, aí vem o desconto do IR, tá? Então ele não é em cima de R$30, ele é em cima de R$ 29,50. Um total líquido aí de R$ 29,21 que vai entrar na tua conta, correspondendo a 5,84 em relação aos R$500, tá? Em relação à margem que você colocou, tivemos um lucro aí de 5%, beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Continuando aqui, eu tenho que preencher os contratos para ele poder calcular as taxas, né? Aqui o número de operações para ele calcular a assertividade e aqui os gains e os loss em si, tá? Que aqui embaixo vai calcular. Então a gente ganhou 450 pontos no mês até agora, perdeu 255, teve um saldo aí de 165 pontos, dando uma média de 27 pontos por dia, tá? Por dia operado. Essa é a média, ela pode aumentar ou diminuir, com uma relação risco-retorno por enquanto aí de 50%, dando 1,58, tá? 1,58, a gente ganha 1,58 vezes mais do que o que a gente perde. A gente depois vai ver que isso na prática não é real, tá? Por causa das taxas e do imposto de renda. Eu vou fazer esse cálculo aqui para você ver. Mas entre pontos, a nossa relação está passando um pouco aí de 1,50, né? De 1,5. E aí vamos para os resultados aqui reais, tá? Então a gente teve um total bruto de R$33. Teve o desconto das taxas, você pode ver que bate com o profit aqui, R$3 no profit e R$3 aqui. Então sobrou R$30 aqui líquido e teve 1% aqui do imposto de renda já deduzido na fonte, tá? Suponhamos que a gente fechou esse mês com lucro, a gente vai ter que emitir a DARF. E o cálculo está aqui, ó, o cálculo está aqui, os outros 19%, arranca mais 5,53, sobra aqui 29,12, tirando esse 0,89, né, 29,12. Então a gente teve um lucro antes do IR total de 5,82. Mas quando a gente vai emitir a DARF, que tem que fazer o cálculo e tirar os outros 19%, esse lucro caiu para 23,58, tá? 23,58, dando um lucro líquido para nossa empresa aqui, ó, de 4,72, tá? De 4,72 por enquanto. Vamos falar que fechamos o mês a título de DARF, IR e tal. Porque a gente não sabe se vai dar prejuízo ainda esse mês ou não, porque se der prejuízo eu não vou ter que pagar essa DARF e não vou ter que pagar esse imposto, tá bom? Não vou ter imposto para pagar. Inclusive eu tenho até restituição aí de 1% aí que já me cobrou na fonte, né? Mas isso aí é um outro papo. Então entenderam, pessoal? Como você deve gerenciar o seu trade sem sair do... Por que você não pode sair do plano? E isso daqui, esse setup é a nossa empresa. Suponhamos que a gente abriu essa empresa, a gente foi para o mercado, abriu as portas e estamos lá. Deu 3 meses, só prejuízo. Só prejuízo. Eu perdi o que eu me propus a perder na empresa, que foi R$500, sabe? Então eu consegui entrar como empresário, abrir uma porta de um comércio, alguma coisa assim, uma empresa, uma indústria, alguma coisa com o capital mínimo e conseguir testar essa empresa no mercado real, no mercado à vista, né? Na realidade do dia a dia. E pô, não vingou, ou eu escolhi o ponto errado, não vingou, não deu certo, tá? E aí sim a gente pode tentar partir para um outro setup. Você pode fazer coisas paralelas se você quiser fazer no simulador. Então você abre uma outra carteira, ou se você tiver dinheiro para margem, não tem problema. Quer testar outra coisa, quer fazer um discricionário, beleza.
mas tenha um pãozinho, sabe aquele café com leite? Sabe aquele pãozinho com manteiga que você come todo dia? Tenha um setup e siga ele à risca e aceite o resultado. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você, 4% líquido aqui, ó, eu trabalho conservadoramente com opções, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho Selic, IPCA, nada dessas coisas dá 4% ao mês, nem 3, nem 2, tá? Os fundos imobiliários dão uma média de 0,80, 0,90 no máximo, tá? A minha composição ela é grande e no frigir dos ovos eu não consigo ter mais de 1%, apesar de ter fundos que pagam 1,30, 1,20, 1,35, tá? Então na média eu não consigo ter mais de 0,90. Então esses são os fundos imobiliários. É livre de imposto de renda, beleza. Nas opções eu tenho uma média, eu tô tendo uma média aí de 2% ao mês. Pô, que já é legal pra caramba, porque no final do ano vai me dar um crescimento de patrimônio de 24%. Certo? A única coisa que me dá mais, por incrível, são as criptos. As criptos, meu, é cripto, né? Para quem sabe, é retorno de 20, 30, 40%. É outra coisa, mas é outra coisa, sabe? Agora, eu tenho uma operação, um operacional, uma empresinha aqui, ó, sem funcionário, sabe? Sem dor de cabeça, seguindo a risca, e me dá 4% no mês, legal, pode dar, ó, você vê que o mês passado deu 14% e só operei 8 dias, 14%, mais 4 aqui, você entende? E aí você vai usando o próprio dinheiro do mercado, você tem condições de abrir uma empresa aqui na bolsa, que é o day trade, que é o seu setup, com um mínimo de margem, e se você tiver paciência e tiver foco, disciplina, você vai conseguir arrancar dinheiro do mercado, se alavancar com o próprio dinheiro do mercado, depois você pode até retirar o próprio que você colocou, tira todo o risco, começa a trabalhar só com o dinheiro do mercado. É só ter paciência, cara, só ter paciência, fazer o negócio direitinho. Agora não dá para dobrar a conta todo dia, entendeu? Você, aqui nesse setup a gente nunca vai conseguir dobrar a conta. Porque eu não vou acertar todo dia para dobrar essa conta aqui, tá? Agora, no meio tempo eu estou estudando para fazer um discricionário ou até criei um setup melhor. E aí estou treinando ali no simulador, fora esse daqui, sabe? Esse aqui é um setup de ordem limite, cara. Você faz o cálculo ali, coloca a ordem lá e esquece, deixa rolar. Eu tenho que ficar ligado aqui nesse setup porque eu tenho que gravar, me propus a fazer uma coisa, sabe? Eu me propus a fazer um projeto. Então, eu tenho que estar ligado no que está acontecendo. Eu tenho que pegar o time legal, sabe? Para não ficar muito extenso esse vídeo. Até na hora da edição ele complica se estiver muito grande. Eu não posso deixar gravando simplesmente, entendeu? Mas você tem como largar essa ordem lá. Se for, os setups de ordem limite são legais por causa disso, sabe? Setups de scalp de ordem limite, ou até que seja que não seja de scalp, mas seja de ordem limite, você faz seu cálculo, coloca sua ordem lá, coloca seu stop, coloca seu gain. Entende? Se você estudou o ponto, faça. Você pode fazer o meu, você pode fazer o seu, você pode criar o seu, você pode pegar o de outra pessoa, mas faça e seja disciplinado. E aí você, numa outra carteira, ou no simulador ou na conta real, de preferência no simulador, porque ali o discricionário, o gerenciamento é mais difícil. O gerenciamento é mais difícil do discricionário. Então o que pode acontecer com você? Você pode se exceder no emocional, entende? Então você tem que condicionar a tua mente a fazer uma coisa assim. Pô, você conseguiu fazer uma coisa assim? Vai para um próximo nível. Ou não, tá bom, puta, fiz 20% no mês. Cara, 20%, vamos supor que o mês fechou aqui e eu já confio nesse setup, eu já faço ele há muito tempo e pá, já estou muito tempo aqui, ó. Vamos mudar os contratos aqui, ó. Só com 4% aqui de lucro real, tá? 4% aqui, ó. Vamos mudar os contratos, vamos colocar 50 contratinho? Vamos colocar 50 contratinho?
aqui, e aqui eu tenho que colocar 50 também por causa das taxas. 50. Pronto. 50 contratinho, os mesmos 4% de lucro, aí aqui eu teria que colocar 5 vezes 5, 25. 25 mil aqui. 25 mil de margem. Certo? 25 mil. Por que ali está 1.250.000? Espera aí. A margem aqui. Valor por contrato. Não, aqui é os mesmos R$500, tá certo. Aí ele já faz o cálculo aqui. 25 mil, beleza. 25 mil. Você teve um lucro bruto aqui de 1.650, certo? Mantendo as mesmas porcentagens, mantendo o mesmo risco, mantendo o mesmo tudo aqui. E você saiu com 4% de lucro. A mesma coisa. Milão aqui, ó. Se você colocasse aí 100 mil, né? Você colocasse aí o valor de uma empresa lá de pneus, né? Aqui é 25 mil. 25 mil vezes 4 aqui, 200 contratos. 200 contratos. 100 mil. Se eu estivesse trabalhando aqui com 200 contratos, 4.700 limpo. Limpo. Se eu estivesse trabalhando aí... Ah, não. Eu tenho que colocar nos outros aqui também. 200, 200, 200, 200, 200. E aqui eu tenho que colocar também 200, 200, 200, 200. É isso aí. 4.700 limpo. Certo? E aqui, meu, o cara que trabalha com scalp trabalha com muitos contratos. E se Deus quiser, você vai conseguir trabalhar com muitos contratos. Certo? $12.000 e assim por diante. É claro que eu estou fazendo uma coisa baseado nos 4% que eu tive aqui. Mas e se a gente continuasse aqui, ó, colocando uma operação, vamos colocar uma operação aqui em tudo. E vamos colocar a mesma taxa de 50% de acerto. Erra um e ganha um. Vamos ver como é que fica? 150, 150, 150, 150, 150. Agora aqui menos 95, menos 95. Ó, mesma taxa de 50%. Aqui, beleza. Agora eu tenho que colocar aqui, ó, tudo 500. A gente muda 500 contratos, tá? Só que vai mudar muito porque eu operei o mês inteiro com a mesma taxa de acerto de 50%. E se você tiver 55%, vai aumentar muito isso. Se você tiver 60%, vai aumentar muito, 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 tá? Vamos colocar aqui, ó, 500 em tudo. Deixa eu fazer um bagulho aqui. Se não ficar digitando, né? Copiar, colar, colar, porque aí vai ter todos os cálculos certinho, tá? Ó, então veja bem aqui, ó. Aqui já deu 700 pontos livres, né? 33 pontos por dia. Eu tive aqui um líquido aqui de R$51.000. R$51.000. Um retorno sobre a margem, retorno líquido pós os impostos, tá? De 20%. De 20%. R$51.000.
Vamos baixar as expectativas agora e mantendo essa taxa de 50%? Cara, só precisa acertar 50%, ganhando um pouquinho mais. Depois eu vou mostrar o Mapman aqui, já estou finalizando já. Vamos colocar aqui 100 contratos, certo? 100. Opa. Deixa eu copiar aqui também, melhor. Vamos baixar as expectativas, se mantendo aí agora no mês inteiro aí, na taxa de acerto. Pronto. 100 contratinhos, 10 mil reais. Você vê que a margem, olha só agora, a gente falou ali de uma loja de pneus e tal, um investimento aí de 100 mil reais, de repente com alguma bandeira e um retorno aí de 14%, 15%. Aqui nós estamos falando de 50 mil reais para você operar tranquilo, sem contratos. E aí você teve um retorno aqui de 50% de acerto e te deu um retorno limpo, líquido, de 20%. Esses 20% gerou 10 mil. Entende? Então com a metade do dinheiro você teve praticamente a metade do investimento, né, de um negócio grande, você teve o dobro de rentabilidade, né? Agora, o que eu quero disso daqui, né? Eu quero isso daqui, o Mapman. Porque o Mapman, o que ele vai falar para mim, pessoal? Por que eu bato na tecla do Mapman? Eu vou ajeitar isso daqui, ele vai ficar mais bonitinho, tá? Eu vou finalizar isso daqui e aí ele vai me dar uns cálculos que eu quero ter para definir melhor o meu o meu take, né? Eu quero aumentar, se eu puder, eu quero aumentar o meu take. Em vez de pegar 150 pontos, eu quero pegar 200, 300. E o que a gente tem de informação aqui até agora? No dia 1 que eu tive o ganho, eu tive um MAP, aliás, um MAN, que é a máxima exposição negativa, de 45 pontos. Beleza, meu stop é 95. Então esse trade só andou 45 pontos contra mim. E qual foi o máximo que ele foi ao meu favor antes de ele voltar e me estopar nos 95 pontos? Ele chegou até 235 pontos. Essa foi a máxima exposição positiva. Então você vê que foi além dos 150 pontos. No próximo dia eu tive uma operação contra, um MAN, menos 60 pontos, e ele chegou até 120 pontos. Tá? Não chegou no 150, me deu stop, voltou e estopou. E nesse dia aqui eu tive 90 pontos contra, direto, e depois ele me deu 1045 pontos. Olha só como as coisas vão mudando. No outro dia eu tive 65 pontos de stop e ele me deu 100 pontos de gain. No outro dia ele me deu 25 pontos de exposição negativa e me deu 555 pontos de gain, certo? E no último dia, que foi hoje, me deu 20 pontos de contra, mas ele só chegou aí ao meu favor 85 pontos. Bom, qual é a conclusão que eu tiro hoje, né? Que eu tiro agora, né? Eu tive aqui, ó, 200 pontos, né? Se fosse um ganho de 200, por exemplo, se eu fizesse assim, ó, 2 para 1, eu busco 200 pontos e perco 95 pontos. 2 para 1. Então eu tive um dia, 2 dias, 3 dias de ganho. Eu tive a mesma assertividade de 50%, buscando 2 para 1. E eu estaria aqui então com 2, 4, 600 pontos, 600 pontos de gain, com menos 300 aí. Eu estaria aí com 300 pontos líquidos, tá? 300 pontos líquidos. Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz pra gente. Aqui não precisa por enquanto, aqui eu posso apagar, ó. Pra gente ter uma noção
de como muda eu tendo o map e o main na mão, né? Opa. Quer ver? Ó. Então, eu buscando 150 pontos, eu tive um líquido de 165 pontos que sobrou. Certo? Agora, o map main está me falando que eu poderia buscar 200 pontos, que eu estaria com um líquido de 300 pontos, o dobro. Então, eu teria mais uma porcentagem maior de lucro líquido no final, certo? Deixa eu voltar tudo aqui. Entende? Então, o map main é muito importante em qualquer setup, tá? Principalmente esses de ordem limite com stop fixo. Se eu falasse assim, e se o decorrer do tempo me falasse que esse setup, ele vai me falar assim, Heraldo, não compensa buscar 150 pontos, nem 200 pontos. Você poderia buscar tranquilamente 500 pontos. Se eu buscasse 500 pontos, com um prejuízo de 95, eu ia ganhar 500 pontos aqui e 500 pontos aqui. 1000 pontos. 1000 pontos. 1000 pontos aqui, menos. Aí eu teria um stop a mais. Eu teria uma assertividade abaixo de 50%. E eu teria 1000 pontos ganhos e teria menos de 400 pontos ou 400 pontos perdidos, né? 400 pontos, porque foram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu teria 600 pontos líquidos. Veja bem, são 600. Eu tinha no 1,5 para 1 eu tive 165 pontos. No 2 para 1 eu tive 300 pontos líquidos. E aqui no 5 para 1 eu tive 600 pontos líquidos. Quer dizer, ainda minha assertividade diminuiu, só que o meu lucro aumentou bastante. O meu lucro aumentou praticamente 5 vezes. Então eu estaria ali com quase 5% líquido, ele aumentou. Eu estaria nesse comecinho de mês, estaria com 25% de lucro sobre a margem. Entende? Então o map e o main é muito importante. É muito importante e vai fazer toda a diferença aqui na nossa jornada aqui, tá? Vai fazer diferença na sua se você levar ele a sério. Aí nessa planilha, o que eu vou fazer? Semana que vem já vai estar atualizada certinho. Então eu vou colocar aqui embaixo o cálculo também do map main, tá? Vou colocar o cálculo. Então onde eu vou poder pegar o map main do mês inteiro aqui, ele vai estar todo preenchido, que eu vou preencher na mão. E aqui eu vou colocar assim, aqui eu vou colocar a porcentagem, né, de acerto, junto com o risco-retorno, certo? Que ele me dá a porcentagem de acerto, o risco-retorno e a quantidade em pontos. E eu só vou colocar uma informação. Vou colocar assim, ó, map main. Aqui, essa célula aqui vai ser igual, me fala dentro desse mês se eu colocar um risco-retorno de 1 para 1. Eu só vou colocar isso. Aí ele vai me falar assim, ó, você vai ter 90% de acerto, vai ter aqui um risco-retorno de 1 para 1, claro, né? Ele vai colocar. E você vai ter, aliás, acho que eu coloquei porcentagem de acerto e pontos ganhos, né? É só isso que precisa. Porcentagem de acerto e resultado em pontos ganhos. Então ele vai falar assim, ó, você vai ter 90% de acerto e você vai ter 600 pontos no mês, tá? Seu mês vai ter 600 pontos de ganho, com 90% de acerto, você buscando 1 para 1, que é sempre a 100, né? 100 para 95. Aí eu vou falar assim, beleza, mas eu quero saber então, num risco-retorno de 2 para 1. Aí só coloco aqui o 2 para 1, ele já vai entregar o cálculo para mim. Ele vai falar assim, então com 2 para 1 você não teve mais 90% de acerto, você teve 70% de acerto e você vai ter um lucro líquido aí de pontos, um lucro líquido em pontos de 2.000 pontos. Ah, beleza, mas e se eu tivesse feito então, entendeu o que eu estou falando? 3 para 1,
Aí ele vai falar, então com 3 para 1 você vai ter 60 ou 55% de acerto com 2.500 pontos, entendeu? Ah, e 5 para 1. 5 para 1 você vai ter 4.000 pontos e vai ter 40% de acerto. Então isso vai te ajudar a potencializar o seu setup, certo? Vai te ajudar a potencializar o seu setup e vai também te ajudar a definir o teu perfil. Você vai falar assim, puta, 30% de acerto, eu tive 5.000 pontos. Mas cara, eu estopei vários dias. Eu não aguento, meu psicológico não aguenta, não vai aguentar. Meu psicológico não vai aguentar. Eu estopar 7 operações seguidas, 10 operações seguidas. Você entende? E aí vai te ajudar a definir o teu perfil. Aí você vai falar assim, não, eu prefiro menos ponto, mas eu quero acertar mais. Ou então você vai falar, não, eu quero saber de lucro, eu quero ganhar mais, não me importa a assertividade. Tá? Então acho que esse vídeo é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é uma aula e não vai ficar aberto a vida inteira, tá? Em algum momento isso vai ser travado, tá bom? Porque isso, nesse nível de detalhes, é difícil alguém passar. E também se propor a fazer um projeto desse, mostrando o dia a dia de um trader, né, que opera um sistema. Isso aqui, pessoal, não é porque é um setup, considere um sistema. Não importa o nome, tá? O que importa é que no frigir dos ovos, o comportamento do trader vencedor é sempre o mesmo, tá? Ele segue à risca o que ele se propôs a fazer. Beleza? Ó, acho que ficou tudo certo aqui, ó. 5,84, 3,90. Ó, eu ganho 5,84% e perco 3,90. Quando eu ganho e quando eu perco. Tá tudo certinho aqui. Tá? Semana que vem a planilha já vai estar todinha. Aqui ele já ia me dar um score, tá? Um score baixo porque não tem dados, mas ao decorrer dos meses ele vai dando o score e aí você vai botando à prova o teu sistema. Fechou, pessoal? Eu acho que é isso. Não sei se eu esqueci de alguma coisa. Tá aqui o Profit Conta Real, a carteira que a gente definiu, tá? Aqui a data certinho. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá? O nosso, tanto lá no Instagram, tanto aí no YouTube é livre, tá? Pode comentar se gostou, se não gostou, deixa o like, não deixa. Se tiver alguma dúvida, bota a pergunta, não tem problema, tá? Mas se puder, deixa o like aí, tá? Deixa o like, divulga o canal. Eu tô no projeto de fazer o canal crescer sem crise, tá? Sem loucura, sem loucura. Vamos fazendo, vamos divulgando conhecimento e vamos ver o que a gente consegue aí de dar uma força aí para quem tá precisando, certo? Eu te ajudo, você me ajuda. Não tem segredo. Fechou, pessoal? Acho que é isso então. Vou derrubar aí. Até semana que vem. Eu ia fazer esse vídeo domingo, mas sábado e domingo eu não vou estar em casa, então aproveitei e já fiz hoje na sexta mesmo, tá? Já tá fechado os dados, não tenho o que fazer. Eu ia fazer domingo que eu ia estar de boa, mas não vou estar em casa, então já preferi adiantar, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, ó. 43 minutos de vídeo. Fechou? Assista. Valeu. Tchau, tchau.